é algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E ele foi até Jesus e perguntou, como que eu faço? Jesus falou, você tem que nascer de novo. E não é nascer da carne, porque não tem como uma pessoa velha, já no final da vida, né, vamos assim dizer, e de repente voltar ao vento. Jesus fala, não é esse nascimento. Olha, eu tô sentindo que isso poderia ser diferente. E aí não tem mais aquela coisa de ficar assim, porque é o meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim, não. A gente já entendeu que se é bom pro outro, é melhor pra mim. Olá, seja bem-vindo. Aqui cada episódio é um convite para você transformar a sua vida. Vamos juntas explorar ideias que vão te fazer refletir muito. Eu sou a Rosane Galvão, personal trainer, nutricionista e transformadora de vidas. Eu sou a Célia Santana, mentora de Instagram. E hoje estamos aqui com convidados muito especiais. Meus mentores na área espiritual, o pastor Eduardo e a pastora Patrícia. Se apresentem para nós, por favor. Sejam bem-vindos, primeiramente. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, passando um pouquinho do conhecimento de vocês. A gente tem alguns assuntos bem legais para tratar. Uau, prazer. Sou o Eduardo, como a Rô falou, né? Eduardo Batista. Sou pastor da Igreja Comunidade Cristo Vive. É uma honra estar aqui com vocês. Uau. Essa é minha amada. Agora até animei. Meu nome é Patrícia, nós somos pastores há mais ou menos uns 20 anos, né? Trabalhamos com a espiritualidade esse tempo todo. E é um prazer estar aqui com vocês, assim, uma alegria imensa. Obrigado pelo convite. Uau. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês são casados, pastores, há quanto tempo de casamento? Essa eu quero que ele responda. Eu sabia que ela ia fazer isso. Antes de você falar para ela, eu já falava, dá honra para minha esposa, mas já fazem 21 anos De casado. com a mesma esposa, né? Peraí, 21 ou 25? 21. É que nós estamos em 2025, né? É. Você quis me confundir, né? Foi esperto, salvo, Ele foi salvo. Foi muito bom, foi muito bom. 21 anos já juntos com essa mesma esposa aqui, guerreira, companheira, amiga, acima de tudo, né? Então a gente está nessa caminhada aí, servindo a Deus e as pessoas, né? Que legal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, assim, para a gente começar. Qual que foi o pior conselho que vocês já receberam em relação a casamento? De pessoas assim, porque 21 anos de casada não é para qualquer um. E muita gente dá bons conselhos. Eu tenho certeza que vocês provavelmente já passaram por muitos desafios. Então, pense aí, qual foi o pior conselho que vocês já receberam nessa jornada aí? Eu vou falar por mim, depois você Sim. responde. Eu me casei muito cedo, né? Nós temos uma diferença de 7 anos, então eu casei e tinha 19 anos. Então, o que eu mais ouvi era assim, onde já se viu uma menina tão nova, né? Se casar, né? Era esse o desafio. E também o desafio ministerial de sermos pastores. Então, era assim, tudo muito contrário, essa união, né? Foi um desafio para nós, a idade e toda a questão do ministério em si. Sei você. Infelizmente, né, uma das coisas que as pessoas elas têm em si, que casamento é uma coisa que amarra e que prende, né? Tá doido ficar com a mesma pessoa a vida toda. E casamento é uma aliança eterna, né? Biblicamente falando, é algo que não se quebra. A aliança não tem começo e não tem fim. Então ela começa quando você desce no altar e a vida toda. E muitos, eu lembro quando eu jogava futebol, eu pensava, mas você tá doido, vai casar, tão novo também, vai se prender, pra quê? Infelizmente as pessoas não conseguem compreender que casamento é um privilégio e é algo assim que vem de Deus e que satisfaz o ser humano, não somente como homem, como mulher, porque um preenche o outro. É verdade. Né? Ela falou sobre a idade, eu me casei com 17. Nossa, mais nova nova ainda. Uau. Me casei não, né? Fui morar junto, na época Sim. não era cristã. E eu morava em Jundiaí com a minha família. Minha mãe decidiu voltar para o interior, eu não queria voltar. Então eu fui morar com o meu namorado da época. Mas eu comecei a namorar com 14, noivei com 15 e fui morar junto com 17 anos. E assim, foi um choque para a família toda, né? Minha mãe foi muito criticada por ter me deixado lá e tal. Mas hoje eu vejo que isso me livrou de muita coisa.
porque eu tinha uma tendência à bagunça, sabe? E Sim. o casamento, ele me protegeu. Ele blinda. Ele me blindou, né? Mesmo que depois eu tive toda uma questão de separação, porque realmente não era o que deveria ter acontecido, mas blindou a minha juventude para que eu não fosse para o mundo, para que eu não fizesse coisas que hoje em dia está normalizado e que a gente sabe que não é normal, né? E agora eu vou fazer uma pergunta muito pertinente. Inclusive, a Patrícia, né, além de ser minha mentora espiritual, ela é terapeuta, uma pessoa que fez e faz parte do meu processo. E já falando de casamento, e aproveitando esse gancho perfeito que você falou, né, de morar junto, queria que você falasse para a gente um pouquinho da importância da santidade. A santidade, a gente sabe que é um princípio bíblico, um princípio milenar, Sim. né? E eu gostaria que você explanasse um pouco esse assunto, tanto na questão espiritual quanto na questão terapeuta. Fala pra gente um pouquinho como que é e qual é a importância disso dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. E pega um gancho no final, falando pra gente se importa, né, eu viver essa santidade apenas quando eu ainda sou virgem, ou se depois de determinado momento da minha vida eu ainda consigo voltar e recomeçar. Muito boa pergunta. Vou falar assim, por nós, né? Nós nos casamos virgem, os dois. Então, nosso primeiro contato com a sexualidade foi depois do casamento. E o que eu digo que isso blinda? Nós temos um filho de 16 anos, que, assim, ele pegou muito isso de nós, né? Nunca namorou, tem uma pureza nesse sentido, né? Porque nos viu viver isso. Viu que é possível, Viu né? que é possível, ele vê que é possível, né? Sim. Ele vive numa comunidade onde a maioria não vive assim. Então, vai na contramão de tudo aquilo que o mundo está aí oferecendo. Então, assim, eu creio que foi isso. E nós nunca tivemos problema, né, amor? Assim, com ciúmes, com outras coisas, assim, porque isso blindou a gente. A santidade nos protege. Nós temos isso com a gente, né? De que nós sempre fomos um do outro. Não tem problema de comparação Não. quando está num momento de crise, Não. né? Que é mais complicado. Mas a minha questão é trabalhar com as pessoas depois, mesmo que você já teve, né, não teve essa oportunidade, porque eu acredito que nós tivemos um privilégio muito grande de viver isso. Mas é possível. Isso é possível em Deus, né? A gente trabalhou muito, né, Rô, isso na nossa caminhada, né, de quanto nós podemos encontrar o amor da nossa vida quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e a santidade. Porque se Deus contar com a gente, Ele vai fazer tudo aquilo que a gente sonha, né? O casamento, o namoro, tudo isso Deus vai preparando. Então, é possível, sim. É possível viver em santidade, mesmo já tendo conhecido muitas coisas, né? Não sei se você vai acrescentar. E uma coisa importante frisar é que quando você se casa nesse estado, vamos assim colocar, né? De virgindade, não puro, porque quase que impossível, né? Vamos dizer no sentido da santidade, né? Porque a palavra santidade, ela tem um significado, né? É a questão de separado. Você se separa para viver algo e nós decidimos. E quando você decide, você consegue encontrar força para você resistir àquilo que talvez vai tentar contra você, né? Porque hoje a gente vê uma sociedade que quem não sai, quem não bebe, quem não fuma, quem não usa droga, quem não se prostitui é careta, né? Sim. Agora, quando você vive em santidade, aquilo que você tem dentro de você te blinda para você não ser tentado a ponto de você abrir mão daquela postura, daquela posição, daquela decisão que você tomou. Algo importante que nós temos que entender é que quando você nasce de novo, você passa a viver uma vida diferenciada. Biblicamente falando, é uma questão espiritual. Teve um certo homem chamado Nicodemos, né? Ele era um líder, uma pessoa muito influente na época de Jesus, e ele queria conhecer esse nascer de novo, essa vida nova. E ele foi até Jesus. Falou: Senhor, olha, como que eu faço para nascer de novo? Jesus falou: você vai precisar nascer de novo. Ele pergunta para Jesus o que ele faz para ser salvo, né? Jesus fala: você precisa nascer de novo. E ele não entende essa questão de nascer de novo. Porque hoje as pessoas não entendem, Rô. É verdade. Por que elas não entendem? Porque viver na contramão, no sentido de princípios, é algo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir.
E ele foi até Jesus e perguntou, como que eu faço? Jesus falou, você tem que nascer de novo. E não é nascer da carne, porque não tem como uma pessoa velha, já no final da vida, né, vamos assim dizer, e de repente voltar ao vento. Jesus fala, não é esse nascimento, é o nascimento espiritual. Então, assim, quando você decide caminhar uma nova vida, quando você decide mudar suas posturas, seu posicionamento, quando você decide não mais viver como você vivia, ou como todos vivem, você recebe de Deus revestimento. E é isso que as pessoas não entendem. Porque elas querem, na verdade, uma vida nova, mas elas não querem se comprometer com esta vida. Né? Elas querem ter Deus, mas elas não querem viver para Deus. Elas querem receber Deus, mas elas não estão dispostas a abrir mão das suas vidas para Deus poder entrar. Porque a santidade nada mais é do que eu me separo para Deus. E Ele vem em mim e eu começo a viver com Ele. Aí as coisas começam a fluir. E eu tenho uma pergunta pessoal para vocês. Vocês falaram que tem um filho de 16 anos e eu tenho uma filha de 15. E eu sou taxada como uma mãe chata, que não deixa sair, que não deixa ir para as festinhas, que não deixa viver. A minha filha é muito tranquila também em relação a essa questão de namoro. Ela já até sofreu bullying por não ter beijado, por não ter ficado com ninguém. O pessoal já chegou a fazer aposta da virgindade dela nesse nível. Deus. E como que vocês lidam com esse processo, às vezes, não do filho, mas dos amigos, né? De, porque minha mãe não deixa, sua mãe é chata, isso. Como que vocês fazem esse... Eu tenho algo comigo, assim, que pode parecer que eu sou careta ou que, né, é muito dura. Mas, assim, eu não me importo muito que o meu filho seja meu amigo. Eu importo que ele me obedeça e me honre. Então, assim, eu sei que isso que às vezes a gente faz protege eles. É isso. Eu sou muito em paz com as minhas decisões. Posso ir? Não pode. Não pode. Porque só eu não posso? Porque não é para você esse ambiente. E aí a gente traz e tal, né? Conversa, sempre explica o motivo, porquê. Mas, assim, não me preocupo muito com isso. Se ele vai achar interessante ou não. Porque ele também não entende que isso é proteção. Sim. Né? E, às vezes, os pais querem esse amor. Eles pensam que amor é quando o filho está sempre ali concordando com você em tudo. Mas não é assim que funciona. É o contrário, né? Eu quero que ele vai passar algumas fases de desafios em pensar assim que nós não deixamos algumas coisas, mas isso está livrando ele de muitas coisas que ele não enxerga por ser muito jovem, Eu sempre né? penso e falo para ela, lá na frente você vai entender. E é muito real isso. Só que eu te digo assim, as nossas dores vêm muito à tona, né? Quando a gente tem filho. Porque é como se a gente quisesse fazer tão diferente que os nossos pais fizeram conosco e a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Então, a gente vive sempre dizendo, meus pais foram muito duros comigo, então eu não vou ser dura com o meu filho. Só que isso também, os extremos são bem perigosos nesse sentido. E quando a gente não está curado na nossa identidade, a gente começa a não saber lidar com eles. Isso é verdade, muito bem. Paty, e já fazendo um adendo em relação à cura, né? Sabemos que você tem essa questão da espiritualidade, também como terapeuta. Sim. O que te fez virar terapeuta e por quê? O meu objetivo em trabalhar com as pessoas era ajudá-las a superar tudo aquilo que eu superei. Os traumas, as crenças. Isso. Eu percebi que eu vivi muitos anos da minha vida sofrendo. Sabe? A sensação era de arrastando uma corrente. Como onde eu ia, as dores me impediam de muita coisa. Então, eu procurei esse lugar de ajuda, de apoio. Porque se eu estou vivendo uma vida diferente, eu gosto e imagino a cena assim e sonho com isso todos os dias na minha vida, que as pessoas também vivam essa mesma liberdade. Porque é algo fantástico. Você tem um casamento onde você não é forçado a estar ali, onde é leve, né? Onde os seus filhos... a família é verdadeira, entende? Não tem aquele negócio de... vamos filmar aqui. Não, é real isso, é real. Nós não temos um casamento de 20 anos, que é um casamento, assim, insuportável de viver. Não, nós somos leves, nós damos risada, as crianças também. É uma família legal e eu penso, assim, que todos deveriam, né, e poderiam participar disso também. Queria fazer uma outra pergunta. Como que a espiritualidade pode fortalecer um casamento e ajudar nos momentos difíceis? Porque a gente sabe que muitos casais enfrentam muitos desafios. Todos os casais enfrentam. Sim. Como que vocês acreditam que a espiritualidade ajuda nesses momentos? Sim, muito bem. Primeiramente, qual que é a função da espiritualidade?
Se a gente conseguir definir qual que é a função de uma espiritualidade na vida de alguém, a gente vai conseguir compreender que a espiritualidade não é religião. Não se trata de uma igreja, não se trata de um lugar onde as pessoas invocam ou evocam alguém ou Deus. Espiritualidade é você decidir caminhar, né, de uma forma onde você vai rever os seus princípios internos e vai aplicá-los dentro de você e, consequentemente, externamente. Então, assim, quando você decide olhar para dentro de você, encontrar dentro de você as coisas que talvez você sabe que é errado, você tem consciência que aquilo não é bom, né? Um marido que é agressivo, ele fala, puxa vida, por que eu estou sendo agressivo? Já é uma forma de espiritualizar. Ele já conseguiu raciocinar que tem um problema ali. Preciso mudar. Preciso parar de gastar dinheiro em bar. Preciso parar de sair do jeito que eu estou saindo. Então, quando a pessoa começa a olhar para dentro de si e ela começa a buscar a Deus, né, a Jesus, a buscar a presença de Deus, automaticamente ela consegue caminhar diferentemente e, consequentemente, essa família, esse relacionamento, ele vai ser mudado. Porque onde Deus chega, ele transforma, a gente sabe disso. E fazendo um adendo aí. Problemas todos nós temos. Sim. Mas a diferença quando você trabalha a sua espiritualidade é que você sabe com quem conversar, quando você não sabe o que fazer. Sim. Né? Tem momentos da vida que você não sabe o que fazer. E aí você vai ali pro teu quarto, pro teu momento de espiritualidade e fala, Deus, e agora? Eu tô muito brava com ele. Eu queria, Você assim, tem a quem de recorrer, verdade, né? assim, ó, juntando o pescoço dele, assim. Ela tem vontade de verdade. De verdade. Eu digo pra ele. 4 dias, Você né? sabia que às vezes eu digo pra ele isso? Nossa, como você pode me irritar assim tão profundamente? Eu já quase morri umas 4 vezes. Né? Ah, exagerado. No pensamento dela já morreu. Mas nessas vezes eu peço ajuda. Deus me ajuda. Como conduzir. É questão interna, né? É orar pelas decisões e não pelas consequências. Exatamente. Porque quando você começa, como eu falei, olhar para dentro de você, você fala, por que eu tô brigando tanto? Por que ela tá tão pegando no meu pé? Será que tá mesmo? Ou eu tô dando motivos? Então, a espiritualidade, quando você está buscando esse caminho, você consegue ter uma forma de você encarar a vida diferente. E você consegue enxergar coisas que você não enxerga, né? Exato. No Natural, automático, né? no No natural. E eu vou dizer, Exatamente. além disso, né? Por exemplo, tem coisas que com 5 anos de casamento você não pensa, não sente, mas conforme vai passando o tempo, você vai amadurecendo, você quer outras coisas para sua vida. Você tem necessidades que o outro, quando ele tá nessa espiritualidade com você, que ele tá caminhando emocionalmente bem, ele consegue entender. Por exemplo, nós já envelhecemos, já passamos muito tempo juntos. Então, assim, nós temos isso com a gente, né, amor? De conversar. Olha, eu tô sentindo que isso poderia ser diferente. E aí, não tem mais aquela coisa de ficar assim, porque é o meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim, não. A gente já entendeu que se é bom pro outro, é melhor para mim. Maturidade. Não é? Então, a gente pode concluir que a espiritualidade é uma base, é um alicerce para um Muito bem. casamento blindado. Sim. Exatamente. Eu Sim. tenho o casamento de vocês como referência. Já falei para vocês e falo aqui agora, diante de todas essas pessoas que estão assistindo. De fato, é um casamento que é referência para mim, né? E eu percebo isso, quanto a parte espiritual faz toda a diferença na vida de um casal feliz. Sim. 20 anos de casamento, né? Não é pra qualquer um. Não, Agora nós estamos na fase de abrir a porta do carro. tá doutrinando. Tá ele. doutrinando, entendeu? Então, assim, eu fico parada na porta do carro. Às vezes ele entra, liga o carro e ele desce. Então, mas eu ia só pra ver se ela tá me esperando, né? Eu falo, ela tá me esperando. É É um teste. Eu Então, vou lá, assim, abro. Porque sempre tá querendo fazer, né? Ou eu fico em pé, assim, atrás da cadeira, esperando ele puxar. É assim que vai devagarzinho criando chega lá. hábito. Vai doutrinando. criando Mas hábito. isso é muito interessante, né? Porque nós, mulheres, temos o hábito de achar que o homem tem que ter uma bola de cristal, né? Sim. Tem Será alguma que é da nesse- mulher? Isso é do homem? Eu já acho que é mais do homem. Eu acho que a mulher é mais fácil de falar e se expressar num relacionamento do que o homem. Eu já acho que é o A contrário. mulher não é direta. Mas a forma que a gente se expressa, né? Esse é o problema. Talvez pra você seja tranquilo essa forma de expressão.
Entende? Mas a maioria das mulheres, elas têm muito essa expectativa de que os homens... Tem que adivinhar. Mas eu entendi a sua colocação, eu sou viu? muito prática. Eu acho assim, que a mulher ela é mais comunicativa e Sim. o homem é um pouco mais fechado, né? Que Então fala... você fala, né? Você Eu fala. sou prática, eu espero falo, que eu adivinhe. quero isso. Ai, de aniversário eu quero isso. Não. Eu não sou de... Não, é. Ó, você não pode abrir a porta do carro pra mim? É tão legal quando abre. Sabe? Você já dá essa Mas você direta. não tá me Não é nem elogiando. direta, Faz, é direta. Ela faz fala. tempo que você não me faz um elogio. Eu não fico esperando ele me Facilita a elogiar. vida Se do eu Thiago. estou sentindo que eu preciso disso, eu falo. Eu sou muito tranquila de falar, mas meu marido já é o tipo de homem fechado. Ele quer que eu adivinhe. Ai, que legal. Ele quer que eu adivinhe. Mas eu acho assim, né? Sempre tem um, né? No relacionamento que é assim, né? Mas você acha que a mulher é mais... Com certeza. Mais de A gente- querer que o homem adivinhe? Por quê? Porque são... eu acredito muito, sim, sobre necessidades emocionais. Assim, por exemplo, eu quero ser elogiada e ele tem que me elogiar. Eu não preciso pedir. Se eu peço, eu já fico incomodado. Por que eu tenho que pedir para ele me elogiar? Mas e é uma coisa interessante, só um minutinho, que vocês duas falaram, né? Porque existe, sim, a necessidade do homem enxergar, mas existe também a realidade da mulher que está sentindo de expressar. E um bom relacionamento, ele tem que ter essa A conexão. expressão. Claro. Porque eu penso assim, se eu não puder falar pro meu marido que dorme comigo, acorda comigo, o que eu preciso, que às vezes eu tô num dia ruim, eu preciso de um elogio. Exatamente. Eu preciso, sabe? Aí eu já falo. Mas você sabe que tem uma linha bem tênue aí aqui, dessa questão. Porque às vezes eles precisam ter A atitudes. autonomia de... E aí a gente, tipo, sempre conduzindo, a gente vai para um lugar assim, que eles não têm atitudes sem que a gente fale. Então, eu Não é acho que algo tanto, espontâneo, né? tanto o falar Tem que ter- como tem que não equilibrar. falar é um problema. É o extremo, né? É que o a gente fala, extremo, que é bom. isso. O correto seria a gente encontrar esse lugar onde em alguns momentos eu digo, em outros eu espero. Sim, saber esperar também é legal. Mas nós, não digo de você, mas digo no geral, nós estamos numa geração de mulheres que não esperam, que não gestam as coisas. Verdade. Total. Eu creio que Deus queria dizer muita coisa pra gente quando nos fez gerar. Né? Ele nos fez esperar o momento certo para o nascimento. Só que hoje nós não geramos mais. Imediatismo. Nós colocamos tudo já pro nascimento. Só que aí a gente espera do homem, às vezes, que ele tenha algumas atitudes que nós não deixamos. Então, assim, é um assunto bem complexo. complicado, É bem né? complexo, Porque se você deixa, você fica, às vezes, na expectativa, colocando uma expectativa Sim. sobre o outro, que é um problema. Se você fala, você toma a frente, também não deixa ele... E eu tem vou que te ter esse equilíbrio. Posso dar um Fez. conselho? Pode. Por favor, Para quem está nos ouvindo? por favor. Faça sempre aquilo que você está percebendo que tem uma necessidade. Chegamos de viagem hoje, né? Deixei a esposa lá, levei o filho para cortar o cabelo. Por sinal, está fazendo aniversário hoje, né? O mais velho, 16 anos, Samuel. Parabéns, Samuel. E ele disse que se a gente não falasse dele, ele ia ficar chateado. Parabéns! O Mel tá aqui, é ele. Ele Tá, aparece aqui, aparece. Só parece Pode que ela vir aqui, oizinho. Me dá um oizinho. Vem ali do lado da mamãe. Nosso jogador de futebol, futura celebridade. Aniversariante filho? do dia. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Esse é o bem. Samuca. Ô, Samuca, dá Obrigado. uma palavrinha aí pro pessoal. Fala de você um pouquinho. Puxa o microfone aí. Fala aí quem você é. Nós temos um atleta profissional aqui, gente. Eu jogo na Ferroviária, tenho... Eu ia falar 15 já, né? 16 anos. 16 anos já. E agora eu estou na Ferroviária, mas pretendo mudar de áreas, né? Porque Deus pretende melhorar a minha carreira. Amém. E é isso. Você vai assistir esse podcast e vai lembrar desse... Se Deus quiser, um dia vai ser eu falando da minha vida. Fala os times que você já jogou, seu currículo. Quando eu tinha 10 anos, eu joguei no Palmeiras. Quando eu tinha 11, eu joguei no Santos. E quando eu tinha 13, eu joguei no São Paulo. E 12 anos você não ficou na pandemia no Atlético Paranaense? No Atlético Paranaense também. Parabéns. E eu tô na Ferroviária desde 2023. E como que é ser filho desse casal maravilhoso? Eu agradeço todos os dias, porque não é qualquer um que faz o que eles fizeram. Todos esses times que eu joguei, eles foram morar comigo.
E não é qualquer um que faz isso, né? Tenho muita honra com eles. Serei grato para sempre. Que lindo! Meu filho do coração. Eu vou fazer ele passar vergonha, o bebê de mamãe. Já vai treinando nas Bebezinho de mamãe. Verdade, já vai treinando nas entrevistas. E como eu disse, né? Eu passei no mercado, né? Deixei ele pra cortar o cabelo, fui no mercado, pensei. A gente viajou 3 horas. Ela tá com fome. Porque mulher, o que mais sente é fome. Já peguei um cafezinho, levei um bolinho que ela gosta e tal. Cheguei lá. Legal. Toma, ela falou, puxa, adivinhou. Mas isso é interessante, né? Esse feeling. É isso que eu, pelo menos como mulher, espero. Sim. Esse feeling, essa coisa de ela pode estar com fome, ela não é só adivinhar, né? Mas isso eu vejo como um mimo, como um agrado. Eu me sinto especial, né? Talvez outras mulheres, outras pessoas não sejam assim, mas eu me sinto especial quando eu sou lembrada. Então, Tem a questão. É bem legal que a frase que ele usou é muito forte. Você sempre faça algo que tenha necessidade de ser feito. Tem coisa que a gente não precisa falar. Né? 3 horas dentro do carro. Alguém tá com fome nessa família, né? Às vezes é até você mesmo. Exatamente. Eu tô com fome, eu acho que a minha Coloca a culpa esposa na tá. esposa. E a minha esposa tá também. Então eu vou fazer algo pra nós dois, né? E às Legal. vezes no relacionamento, o negócio tá frio, tá gelado, não se beijam, não saem, não compartilham, não conversam. E o marido sabe que existe uma necessidade, mas ele não tem atitude, às vezes, de falar, puxa vida, eu vou encarar o problema, que não é um problema. Eu vou chamar ela para sair, tomar um lanche, tomar um sorvete, vamos bater um papo, só eu e você. E ele tem, às vezes, essa percepção, mas às vezes ele não tem a coragem, ou talvez porque não tem a iniciativa, ou o hábito, alguma coisa o prende. E a mulher tá lá esperando. tá esperando. Será que ele não percebe que eu tô chateado, que eu tô com um problema, que eu tô querendo conversar, que eu tô estressada? Ele não percebe que eu tô dando uns gritos do nada. E o homem começa a acusar e a mulher começa a se ofender e ficar se retraindo. E o casamento começa a dar problema aí. Então, como eu falei, faça. Percebeu que tem algo acontecendo de errado? Faça por você. Não espere o outro. Porque às vezes a necessidade está ali. Só basta um do relacionamento agir para as coisas começar a melhorar. Vocês fazem isso até hoje? Sim, procuramos fazer. Acredito também que 21 anos de casamento, vocês já perceberam a necessidade um do outro. Sim. Né? Vocês desenvolveram esse olhar para olhar a necessidade do outro. É diferente de um início de relacionamento, que às vezes você tem que talvez falar mais, se expressar Exato. mais para o Pra se outro conhecer. aprender o que te agrada ou não. Porque também às vezes a pessoa não sabe o que fazer para te agradar, porque a gente tem tantas linguagens de amor, tantas formas de agradar, tantas coisas para fazer, e às vezes o outro está fazendo algo que não é aquilo que você esperava. Né? Então, no começo do relacionamento, eu acho muito importante ter essa expressão de uma forma muito mais intensa do que depois de 21 anos, que você já vai desenvolvendo um filho maior. Né? Vou fazer uma pergunta final aqui para a gente finalizar. Se vocês pudessem deixar um ensinamento bíblico para ajudar os casais que estão nos escutando, qual seria esse ensinamento? Você quer falar para as mulheres ou fala para os homens? Uau. Legal. Adorei. Pode ser? Amei. Pode ser? Perfeito. A honra para as mulheres. Nossa. Se eu pudesse ensinar algo, eu diria ame a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele vai te conduzir para esse lugar de amar o seu cônjuge. Porque se você amar a Deus e buscar cumprir princípios que Ele vai te mostrando, sabe? Sim. Ele vai... É tão lindo essa relação com Deus em profundidade, porque Ele vai te conduzindo. Ele vai te conduzindo em todos os momentos. E aí não tem como dar errado. Porque às vezes nós, como seres humanos, falhamos em algumas coisas, mas Ele nos conduz assim de uma forma tão bonita, que aí você volta para o centro de novo. Então, assim, se né, para as pessoas que vão assistir, Deus é o caminho de solução para todas as coisas. Amém. Adorei. Eu diria que pudéssemos aproveitar o tempo, né? Muitos homens têm esposas do lado, filhos do lado, crescendo, compartilhando. E às vezes aquele momento que ele chega bravo, cansado, estressado, ele não consegue enxergar a cama, o descanso, a paz. E ele não consegue notar que ali tem filhos que estavam esperando ele, uma esposa que talvez ficou o dia todo também na luta com ele, ou em casa ou fora. E às vezes o homem não consegue perceber que o tempo voa, que o tempo... Ele é algo assim que não para, nós sabemos disso. E às vezes ele perde tempo com questões que
daria muito bem para ele relevar. Ele não consegue amar a esposa como deveria, honrá-la. Ele não consegue dar o tempo para os filhos como ele deveria dar. Então aproveite o tempo, homem, aproveita a sua família, aproveita o que Deus deu para você cuidar, que são seus filhos, porque a vida é muito rápida e nós precisamos dar valor nesse presente que Deus nos deu. E ame a Deus, né? Procure uma religião, procure Deus e faça de Deus o refúgio da sua casa, do seu lar, porque assim você vai conseguir enxergar tudo isso que a gente está falando. E você vai mudar as suas prioridades e vai começar a enxergar a vida diferente. Muito Tempo bem. é Vida. tempo é vida. É isso mesmo. Só para complementar, né? Quando a gente pergunta tempo é, as pessoas falam tempo é dinheiro, mas tempo é vida. Exato. Então, muito legal, muito bom ter vocês aqui com a gente. Assunto Eu poderia maravilhoso. ficar fazendo A noite muitas toda. perguntas. A gente vai marcar outras vezes pra Sim. gente explanar mais assuntos de feminilidade, masculinidade, papel do homem, papel da mulher. Vamos marcar um Tem muita coisa próximo boa. aí. Tem muita coisa pra vocês agregar aqui. É isso aí, chegamos ao final. Esperamos que os ensinamentos de hoje possam iluminar a sua jornada. Até o próximo episódio, sempre com boas conversas. Tchau! Muito bem, gente!